Sabe aquele momento de pânico? Aquele mini desastre do dia a dia? Quando o celular simplesmente apaga na sua mão e não liga mais, não responde a nada, a tela fica preta, vira um peso de papel caro. É uma sensação horrível. Pois bem, a nossa discussão de hoje vai mergulhar fundo exatamente nesse cenário. Vamos acompanhar o diagnóstico e o reparo de um Samsung A23 que chegou numa assistência técnica nesse estado, completamente morto. A nossa fonte é um vídeo ótimo do canal Derley Electronics no YouTube, que documentou assim todo o processo. E a missão aqui não é só ver um celular sendo consertado, né? É tentar entrar na mente de um técnico, seguir a linha de raciocínio dele, é quase uma história de detetive. Só que as pistas são leituras de voltagem e componentes minúsculos, em vez de, sei lá, impressões digitais. Exato. E é uma oportunidade de espiar um mundo que, para a maioria das pessoas, é invisível. Geralmente a gente vê o problema óbvio, né? Uma tela quebrada, uma bateria viciada, mas a gente raramente vê o processo de achar uma falha eletrônica profunda, lá na placa principal. É um tipo de investigação muito metódico. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O celular chega na bancada do técnico. Mas ele não chega, digamos, zerado. Ele já vem com uma história. Veio de outra assistência técnica que não conseguiu resolver o problema. O sintoma era simples, o aparelho desligou sozinho. E nunca mais ligou. E logo de cara tem uma primeira pista visual que eu achei bem importante. O aparelho chegou meio desmontado. E as blindagens metálicas da placa-mãe, sabe aquelas pequenas caixinhas de metal? Que protegem os circuitos, estavam soltas dentro de um saquinho. Isso é um mau sinal, nessa? É um péssimo sinal. É um sinal claríssimo. O fato de as blindagens terem sido removidas já indica que a assistência anterior suspeitava de um problema na placa. Ah, então eles já foram direto no coração do aparelho. Exato. Provavelmente suspeitavam de um curto-circuito e estavam tentando localizar o defeito, talvez visualmente ou com uma câmera térmica. E, bom, não encontraram. Isso, para o técnico atual, significa que o problema não é óbvio. O nível de dificuldade acabou de subir. Certo. Com essa informação, o técnico começa os testes. Ele conecta a placa do celular numa fonte de alimentação de bancada, primeiro sem a bateria. E ele vê um consumo fixo, travado em cerca de 69 a 70 miliamperes. O que isso quer dizer? É alto? É baixo? Então, é um valor baixo. Mas o problema não é o valor em si, e sim o fato de ele ser estático. Fixo. Exato, fixo, um aparelho saudável. Mesmo desligado, quando você conecta na energia, deveria ter um consumo zero ou quase zero. Se você aperta o botão de ligar, o consumo sobe. Se conecta a bateria, a lógica de carga entra em ação e o consumo muda. Um consumo baixo e fixo assim, que não muda com nada, é o sintoma clássico de um curto-circuito numa linha principal de alimentação. A energia está vazando. Entendi. A energia está indo para onde não devia. E por isso o sistema não tem força para iniciar. E ele confirma isso, porque depois ele conecta a bateria e o consumo não se altera. Ele até comenta no vídeo que isso não cheira bem. Mas, e para ter certeza de que o problema não é, sei lá, o conector de carga ou o cabo? Ótima pergunta. É exatamente o próximo passo dele. Ele precisa eliminar as possibilidades mais simples primeiro. Então ele pega um multímetro e mede a entrada de energia na placa principal. Para ver se a energia está chegando, né? Isso. E ele confirma que os 5 volts do carregador estão chegando certinho. Com isso, ele elimina a suspeita sobre o cabo, o conector, a placa de carga secundária. O problema está confirmado. É na placa-mãe. E é agora que a coisa passa de um simples teste para um trabalho de detetive mesmo. O técnico já tem uma suspeita, baseada na experiência dele com esse modelo, o Samsung A23. Ele menciona que esse aparelho costuma dar problema em uma linha de alimentação chamada VPH Power. Peraí, por que essa linha específica? É tipo um palpite de sorte? Não, não é sorte de jeito nenhum. É estatística e conhecimento de engenharia. Não é coincidência ele olhar primeiro para VPH Power. Em muitos celulares de entrada ou intermediários dessa época, como o A23, os circuitos de gerenciamento de energia, os PMICs,
E os componentes ao redor deles são projetados, assim, no limite do aceitável para cortar custos. Ah, entendi. É um ponto fraco conhecido do projeto. Exatamente. Então, para um técnico experiente, isso não é um chute no escuro. É jogar com as probabilidades. Faz todo sentido. Então, sabendo disso, ele vai direto numa bobina, que é um componente dessa linha, e usa o multímetro para medir uma tal de condução reversa. O que é isso na prática? O que esse teste diz para ele? Condução reversa é um jeito bem engenhoso de testar um circuito sem precisar ligar. Ele basicamente envia um sinal elétrico minúsculo no sentido contrário do fluxo normal. Num circuito saudável, deveria ter um certo nível de resistência, sabe? É como empurrar algo contra uma mola. Você sente uma certa oposição. Ok. Mas quando o multímetro dele apita, como aconteceu no vídeo, significa que a resistência é quase zero. O sinal está passando direto. Isso confirma, sem sombra de dúvida, há um caminho direto para o terra. Ou seja, um curto-circuito total. Ok, então o congestionamento foi encontrado nessa rodovia principal de energia, a VPH Power. Adorei a analogia dele. Mas essa rodovia tem dezenas, talvez centenas de carros, que são os componentes. Como ele acha o carro quebrado no meio de tantos outros? Exato, esse é o grande desafio agora. A ferramenta ideal para isso seria uma câmera térmica. Ela mostraria um ponto quente exatamente onde a energia está sendo dissipada. Mas ele não tem uma, né? Ele não tem. Então ele usa uma técnica mais raiz, digamos, mas igualmente eficaz. Ele vai injetar uma tensão controlada diretamente na linha que está em curto. Injetar tensão, isso não parece meio perigoso para a placa? Parece, mas é um processo controlado. A linha VPH Power normalmente trabalha com uns 4 volts. Ele configura a fonte dele para injetar uma tensão bem mais baixa e segura, tipo entre 1 e 3 volts, com a corrente limitada. A física por trás é simples. O ponto do curto é onde a resistência é quase nula. Toda a corrente que ele injetar vai se concentrar ali e se transformar em calor. Ah, então o componente defeituoso vai se denunciar esquentando. Exatamente. Ele vai se entregar. E a ferramenta de diagnóstico dele nesse momento é? O dedo. O próprio. Exatamente. Ele vai literalmente tateando a placa para sentir onde esquenta. É um truque clássico. O dedo calibrado. A gente chama assim mesmo. Com o tempo, você desenvolve uma sensibilidade para isso. E também aprende rápido a não injetar tensão demais, senão você ganha uma pequena queimadura de lembrança. E, de fato, ele sente um calorzinho do outro lado da placa. Bem na área onde a outra assistência tinha tirado a blindagem. Certo, ele achou a região. Mas para ter a precisão de um sniper e achar o componente exato, ele usa outro truque. Ele coloca uma gota de álcool isopropílico na área. Por que o álcool? Porque o álcool isopropílico tem um ponto de evaporação muito, muito baixo. Ao injetar a tensão de novo, o ponto exato do curto vai aquecer o suficiente para fazer o álcool ferver e evaporar, instantaneamente. Enquanto o resto da gota de álcool continua líquida. É uma forma visual e muito precisa de achar a falha. E é o que acontece. E é o que acontece. O álcool borbulha e some em cima de um componente minúsculo. O culpado foi encontrado. Um pequeno capacitor. Então, depois de toda essa investigação, o culpado é esse capacitor minúsculo. Antes de ele simplesmente arrancar, me explica o que um capacitor faz para começo de conversa e como uma coisinha tão pequena consegue derrubar o celular inteiro. Pensa num capacitor como se fosse uma bateria minúscula e ultra rápida. A função dele no circuito é basicamente suavizar o fluxo de eletricidade, como um amortecedor numa estrada esburacada. Ele absorve picos de energia, preenche vales. Garante uma alimentação estável. Perfeito. Garante uma alimentação estável para os componentes mais sensíveis. O problema é que, quando ele falha, ele pode entrar em curto internamente. Em vez de gerenciar o fluxo, ele vira um cano furado. Ele desvia toda a eletricidade direto para o terra. E esse é o curto-circuito que ele encontrou. Um colapso total no fluxo de energia. Uau! A solução, então, parece quase anticlimática. Com uma pinça e um ferro de solda, o técnico simplesmente remove o capacitor defeituoso da placa. E agora, como ele sabe que o problema foi realmente resolvido? Ele faz os testes de confirmação, que são cruciais, né? Primeiro, ele injeta tensão de novo na mesma linha. O resultado, a fonte de alimentação agora mostra consumo zero. O vazamento parou. Parou.
Depois ele volta naquela mesma bobina e mede a condução reversa com o multímetro. A leitura voltou ao normal, não apita mais. A rodovia foi desobstruída. É impressionante pensar nisso. A remoção daquele único minúsculo componente restaurou a integridade de um circuito inteiro e super complexo. Uma falha microscópica que paralisou um aparelho de centenas de reais. Exatamente. É um exemplo perfeito. É a tal história de que a corrente sempre quebra no elo mais fraco. E aí, claro, vem o momento da verdade. Ele conecta a placa de volta na tela, na alimentação. O consumo na fonte de bancada começa a se comportar como o esperado, oscilando, subindo progressivamente. E, de repente, a tela liga, mostrando o raio de carregamento. O celular está vivo. Reparo concluído. E tem um detalhe final que o técnico menciona que, para mim, demonstra um profissionalismo enorme. Ele diz que, antes de fechar o aparelho, vai soldar as blindagens de volta no lugar. Aquelas que a outra assistência tinha arrancado. Exato. Essas peças não são enfeite. Elas servem como uma gaiola de Faraday, protegendo circuitos de interferências eletromagnéticas. Devolver a placa ao seu estado original e completo é a marca de um bom reparo. Não só de um reparo que funciona. Então, o que a gente tira disso tudo? A gente assistiu à ressurreição de um celular. E não foi trocando uma peça grande, óbvia, como a bateria ou a tela. Foi através de um trabalho de investigação a nível microscópico, seguindo uma lógica de eliminação e diagnóstico preciso. Isso ilustra perfeitamente a diferença enorme entre o que a gente pode chamar de um trucador de peças e um técnico que faz reparo em nível de componente. Um trocador de peças, simplesmente. Condenaria a placa-mãe inteira, sugeriria a troca, o que teria um custo altíssimo para o cliente. Muitas vezes inviabiliza o conserto. Já a abordagem que a gente viu, de encontrar e resolver a falha no componente, é mais sustentável, muito mais econômica e, claro, exige um conhecimento técnico infinitamente mais profundo. E isso me deixa com uma reflexão final, sabe? Esse tipo de reparo é uma arte quase invisível para a maioria de nós. Quantos aparelhos eletrônicos são jogados fora todos os anos por causa de uma falha num único capacitor que custa centavos? Isso levanta questões importantes sobre o nosso direito ao reparo e sobre a fragilidade oculta na tecnologia que a gente usa todo dia. Saber que isso é possível, será que muda o jeito que a gente olha para o nosso próximo aparelho que pifar?